ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje estamos aqui com o Ivan Melo. Ivan, muito obrigado por ter aceitado gravar esse episódio com a gente. É um prazer recebê-lo aqui no Budocast. E aí, Gustavo, o prazer é meu. É uma grande alegria. Eu sou fã desse podcast. Estou sempre seguindo os episódios, então para mim é uma super alegria fazer parte. E é isso aí. E hoje, cara, assim, eu sei que você me corrija se eu estiver errado aqui, mas quarto dan de Aikido, segundo dan de Iaido, você ensina Aikido, você tem esse conhecimento da arte marcial, e o Budocast é um podcast sobre arte marcial, mas hoje a gente combinou de falar sobre uma outra coisa que aí sou um grande fã do seu trabalho como calígrafo, né? A gente vai falar sobre Shodo hoje, então, assim, eu queria que, assim, você falasse um pouco, mesmo que rapidamente, como surgiu esse seu interesse no Shodo, né? Até talvez contar um pouco também do seu interesse pelo Budô, né? E se de alguma forma foi isso que levou você a ter esse interesse pelo Shodo, porque eu falo isso porque isso acontece comigo, né? Então, eu treino arte marcial, assim, eu não lembro quando eu comecei, assim, eu tenho, quer dizer, na verdade eu sei quando, porque minha mãe me levou, né? Eu tinha 5 anos de idade, mas eu não tenho a memória desse dia, né? E eu já treino há tanto tempo que várias coisas, assim, treinar arte marcial, e uma arte marcial japonesa, né? Desde, assim, eu já treinei Kung Fu também, já treinei outras coisas, mas sempre tive interesse e aí isso acaba me levando a outras coisas, né? Então, querer saber quem foi Miyamoto Musashi, né? Apesar de... Eu treinei Kendo por alguns meses, não dá pra dizer que eu treinei de verdade. Mas quem é Miyamoto Musashi, história do Japão... Tenho também interesse no Shodo, assim, apesar de nem querer dizer que faço, entendeu? Mas o Budô acaba levando, eu entendo, a esses interesses, assim, adjacentes, né? Foi com você assim também? Conta um pouco pra gente como é que foi isso. Sim, foi nessa mesma veia, né? Eu tive... meu pai e meu tio treinavam Kung Fu, né? Que é aquela geração, né? Geração Bruce Lee. Então, quando eles estavam lá com seus 20 e poucos anos, o Bruce Lee era a grande sensação, né? Meu tio, inclusive, deu aula de Kung Fu na aeronáutica, porque ele foi, né? Ele serviu aeronáutica, não sei o quê. Então, sempre tinha essa coisa em casa. E quando eu era criança, meu pai já não treinava mais, mas ainda fã, não sei o quê. E eu, molequinho, assim, sei lá quantos anos, também não lembro, a gente assistindo o filme do Bruce Lee junto. Aí eu lembro de ver assim, o Bruce Lee fazendo as coisas dele. Eu falei, nossa, é isso que eu quero fazer. Esse é o meu lance. Assim, eu senti... eu tive 2 momentos assim, um para arte marcial e um para música, que eventualmente foi o que eu fui estudar profissionalmente, né? E o que me trouxe para a Inglaterra também. Mas nessa onda das artes marciais foi isso. E aí fui treinar, né? Aquela coisa, na escolinha tinha capoeira, escolinha tinha judô, também lá, né? 5, 6 anos, comecei com isso. Aí fui fazer Kung Fu quando eu tinha uns, sei lá, acho que era 9 anos de idade, né? 9 anos de idade eu fui pro Kung Fu, minha mãe se tornou professora de Tai Chi Chuan muitos anos depois, então estava sempre em casa esse mundo, né? E com 12 anos o Aikido apareceu assim, porque, de novo, graças a meu pai, que estava fissurado nos filmes do Steven Seagal, a gente assistindo junto. Nossa, né? Como assim, né? Que negócio é esse? Né? Imagina, isso é antes de internet, antes de tudo, né? Não, também nem sei como que meu pai descobriu. Falou, ele faz Aikido. Eu falei, não faço nem ideia do que seja isso, né? Mas a dinâmica eu achei muito bacana. E aquela coisa de criança, né? Não sei o que, adolescente, eu tinha feito já uns 3 anos de Kung Fu e tal, aí eu meio que cansei. Porque eles não me deixaram ir para as próximas fases, as próximas fases exigem muito mais condicionamento físico, né?
fazer o lance, o boneco de madeira, né, não sei o quê, para chegar para faixa preta precisava muito mais coisa. E aí eu desanimei um pouco, porque o meu professor não deixou eu ir para essas próximas fases, que necessitavam de mais corpo, né, necessitavam de mais maturidade física. E o Aikido apareceu dessa forma. Aí falei, pô, quero tentar, né? Eu quero ver qual é disso aí. Aí eu tinha um dojo pertinho de casa, e lá em Campinas, né? Eu sou de Campinas. Eu lembro até hoje entrando, porque aquelas coisas, né? O dojo no fundo de uma casa, né? Aquelas, tudo escuro, aí você sabe que o tatame tá lá no fundo, né? Você vai entrando e, pô, né? Que esse negócio aqui? Eu lembro até hoje de andar nesse corredorzinho sem luz, não sei o que, chegar, ver o tatame, ver a galera, né, de kimono e tal, e meu professor de Hakama, né? Eu nunca tinha visto um Hakama na vida. E esse meu primeiro professor, ele ensinava, embora ele fosse... ele era de Santa Catarina, né? O Henrico. E ele era aluno do Pado Sensei, que era aluno do Kawai Sensei. E ele ensinava de uma forma muito japonesa, né? Era aquela coisa que mostrava 4 vezes a técnica, sem falar nada, e boa sorte para você, né? E eu lembro que ele me mostrou o primeiro kemi, assim, fazendo Maio Kemi. Eu copiei na hora. Bom, aí ele falou, deixou eu quieto lá, fazendo o Kemi. E foi assim que eu comecei, né? E, putz, eu não entendi. Cara, Aikido é um negócio bizarro, né? Eu olhava assim e falei, o que a gente tá fazendo aqui, né? O que esse negócio estranho? Porque o Kung Fu era muito mais visual, né? E, putz, eu adorava chutar, adorava, né? E todo lance... A gente estava até conversando sobre armas antes, né? Eu adoro essa prática de armas, muito presente no Kung Fu, né? E tal. Chegou no Aikido, esse negócio... Sei lá, né? Negócio... Então, os primeiros anos para mim no Aikido foi tipo tentar desvendar que raios é isso, né? E nesse meio tempo, comecei em São Paulo, aí indo nos seminários na Academia Central, lá no Jardim Bonfiglioli. Primeira vez que eu comi sushi, né? Aquelas coisas, né? As festonas, estava trazendo os professores do Rombo Dojo e tal. Aí, pô, primeira vez tentando comer com hashi, não sei o quê. Então, foi entrando nesse mundo desse jeito. E, né, conheci aí o Ono Sensei estava lá, né, um grande nome do Aikido no Brasil, Kawai Sensei e tal. Essa coisa da cultura japonesa foi se abrindo, né? E em casa tinha muito os livros que a minha mãe comprava de Tai Chi Chuan, de Zen, de não sei o quê. Eu nem lembro que livro que era, mas era com certeza um livro de budismo, de Zen budismo, e estava lá, né? Peças de caligrafia. Aí aquilo foi muito chocante para mim, porque antes de eu tocar guitarra, né, violão e tudo mais, eu pintava e desenhava. Então, quando eu via aquilo, né, no papel branco e a tinta preta, né, aquele contraste aquela fluidez, foi muito impactante, assim. E me atraiu essa coisa aquela simplicidade e aquele impacto que a tinta preta no papel causa, né? Mas ficou no fundo ali, né? No fundo da minha cabeça, e a vida foi me levando, fui treinando, né? E fui seguindo meu caminho no Aikido, e fui treinar judô um pouco mais tarde, caí para o boxe muitos anos depois, fui treinar... Boxe eu treinei até eu até treinei um pouquinho aqui em Londres, quando eu mudei. O primeiro ano meu de Inglaterra, eu treinei boxe aqui. Mas treinei alguns anos em Campinas também com o Luiz Caetano, né, que foi um grande campeão aí nacional, sul-americano, pan-americano e tal. Grande professor. Aí, né, fast forward, aí, adiantando, né, a história um pouco, a gente chega aqui, estamos em Covid, né? Covid começa, nesse ponto eu já tinha estado no Japão 2 vezes, né? Já minha agora esposa, na época só minha namorada, a gente tinha acabado de se mudar junto, ela é japonesa de nascença, mãe japonesa, pai inglês, né? E então, mais ainda eu tô nessa coisa da cultura, né, da língua. Aí o Covid começa, bicho, e eu
eu falei assim, nossa, agora eu tenho todo esse tempo, né? Tenho todo esse tempo. A sorte que eu tenho do lado do treino é que a Cat treina também. Então a gente começou a treinar em casa, põe joelheira, limpa a sala e fazendo sório asa, não sei o quê, e trabalhando sem fazer as quedas, né? Mas trabalhando o repertório técnico do Aikido em casa. E quando dava para sair, a gente saía e ia fazer armas no parque, né? Aulas no Zoom com o meu professor, tal, aquelas coisas assim. Mas aí nesse período eu falei assim, pô, eu tenho todo esse tempo agora, na época o trabalho estava incerto, né, dando aula de violão e guitarra. Falei, quer saber, eu vou tentar Shodô, sei lá, me deu na telha. Falei, sempre quis tentar esse negócio, vou comprar um pincel, tinta aí, vamos ver o que sai. Aí eu comecei a assistir uns vídeos, né, no YouTube mesmo, e tentando, né? Meus pincéis do Amazon chegaram, eu falei, vamos tentando aqui e tal. Aí eu até comprei um livro que tem o Sutra do Coração, né? Que é uma escritura muito, muito importante dentro do budismo. Eu sou praticante também de budismo, né? Comecei com o budismo Nichiren e hoje em dia a minha prática principal mesmo é o Zazen, né? E o Zen budismo. Então, eu tenho o conhecimento dessas escrituras e tal, e eu achei eu sabia que o Sutra do Coração é muito escrito, né? Uma prática que no Japão você pode ir até aos templos, né? Como você sabe, as pessoas vão nos templos para praticar caligrafia copiando sutras, né? É uma forma de estudar, é uma forma de praticar caligrafia, de se conectar com o budismo de outra forma, né? Aí eu comprei um livro que te mostrava aí a direção das pinceladas para começar a escrever o Sutra do Coração. Aí comecei a fazer isso também. Aí acabava o pincel, né? Aí você tem aquele bando de caixa do Amazon mesmo. Fui picotando as caixas de papelão. Falei, não vou desperdiçar essas caixas de papelão, vou escrever também aqui, né? E fui assim, né? Eu fui fazendo assim, pouquinho a pouquinho. E fui me apaixonando. Foi ficando assim... Porque desde o começo foi interessante que a hora que os primeiros meses tentando ali, praticando, eu sentia aquela pegada, né? A relação da espada com o pincel. Foi uma parada meio intuitiva, assim, eu falei, nossa, né, é isso que todo mundo fala, então. Foi bem física a sensação. Eu falei, tá aqui, né? Essa é a história que todo mundo fala, né? Todo mundo escreve, eu falei, saquei. Naquele ponto eu já treinava Iaido há alguns anos e eu falei, faz sentido, agora faz sentido. E aí fui praticando, comecei a fazer aula online, que era o que tinha, né, durante o lockdown. E depois que o lockdown terminou, eu fui fazer umas aulas com uma professora muito bacana aqui, fora de Londres, né, a Kemi Sensei. E durante o lockdown, e até depois eu estava fazendo aula com uma professora em Boston, a Michiko Imai, que eu sou fascinado pelo trabalho dela. E foi isso, cara. Aí, nessa parada, quando o Léo Sodré Sensei, né, professor de Aikido em São Paulo, um amigão meu, a gente batendo papo, ele falou assim, pô, Ivan, vou começar meu dojo, não sei o quê. Pô, a gente sabe a dificuldade que é começar um dojo no Brasil, comprar o espaço, né? É um investimento, assim, e ele tava, né, claro, né, com cagaço, né? Claro, né? Quem não teria? Falei, Léo, bicho, você precisa fazer por você e pela comunidade, né? Ele é um cara, nossa, eu admiro o Léo demais, né? Eu falei assim, bicho, você tem que fazer esse negócio, tem que dar início. E quando, alguns meses depois, aí ele saiu a notícia, né, e ele começou, eu falei, aí eu já estava melhorzinho na minha prática, vou fazer umas peças para ele fazer a rifa aí, que ele estava fazendo rifa para ajudar a construir o dojo, né, comprar as coisas. Aí fiz um monte de peça e mandei para ele, aí ele gostou demais e pediu para eu fazer as peças pro dojo, né? E aí eu aceitei, né? Meio assim, esse negócio que eu comecei, eu não me considero um calígrafo, né? Eu fico até um brasileiro de Campinas fazendo caligrafia japonesa, é um negócio meio bizarro, né?
Enfim, fiz. Aí mais gente começou a me pedir, né? Porque eu tenho um Instagram, né? Meu Instagram é grande, meu Instagram tem um bom alcance, né? Que é uma outra conversa, essa história do Instagram. Mas a gente começou a ver, então começaram a pedir peça. Então hoje em dia eu tenho, né, peça em dojo nos Estados Unidos, tenho dojo que é Minnesota, Nova York. Tem uma galera aí, um amigo nosso aqui que foi o Tedeschi no JKA em Tóquio, né? Já fiz várias peças para ele. Então, assim, o negócio andou. E as pessoas gostam, então eu falo assim, então tá bom, né? Então é isso, é uma longa, né, falei um pouco aí, mas essa é mais ou menos a trajetória do Shodo na minha vida, né? É bacana porque, na verdade, quando você conta a trajetória, a sua trajetória com relação ao Shodô, na verdade tem ganchos para vários assuntos que a gente pensou com relação à pauta, né? Eu não sei nem por qual que eu começo, mas, assim, uma coisa, vou tentar puxar da minha memória, é o que seria em ordem sequencial aqui do que eu fui lembrando, né? Então, isso é até uma coisa que teve uma vez que o sensei Leonardo Sodré me convidou para um bate-papo no Zoom, que era uma reunião de várias pessoas e tal, e surgiu essa questão, que é o Shuhari, né? Que é assim, algumas pessoas falam como sequência de aprendizagem, assim. Eu acho que é um tema bastante complexo, assim. Assim como quando eu fiz o Budocast sobre o Ki com o professor Gil Vicente Lourenção lá do Japão, né? O Ki, por exemplo, é engraçado essas coisas da cultura japonesa, né? Então, poderia se dizer, né? Um ideograma, e aí você parte daquilo ali e aquilo vai virando uma série de coisas, né? Mas o Shuhari, basicamente, é essa sequência que a gente poderia dizer de aprendizagem que ocorre em vários caminhos do Japão, e pelo que eu já li, até algumas empresas usam isso e tudo mais, mas que você descreve um pouco, né, desse caminho do Shuhari nessa sua fala, que qual é a primeira etapa do Shuhari, que é o Shu, né, que na verdade é o kanji de Mamoru, né, de proteger, enfim. Proteger, preservar. Que é aquele momento que você está basicamente copiando o seu professor, por exemplo, né? Ou então, se a gente for pensar em kata, né? Você está fazendo o kata, você está tentando fazer exatamente de uma forma, num padrão que já existe, que você tem que simplesmente copiar aquilo, fazer aquilo daquela forma como já está pré-estabelecido, aquele padrão que já existe, né? Exato. E aí, nas próximas etapas é que você começa, vamos dizer assim, se desgarrar disso que você está fazendo, né? Por um lado, dentro da minha compreensão da coisa, né? Claro que eu acho que não é um episódio sobre churrari nem nada nesse sentido. Mas dentro da minha compreensão da coisa, essa primeira etapa, primeiro ela cria um padrão, se a gente for pensar em arte marcial, né? Um padrão para o praticante do que é a sua própria arte marcial, de entendimento do que é a sua própria arte marcial. Se a gente for pensar na ideia de kata, por exemplo, no judô, né? Existem katas do judô que são extremamente filosóficos na sua intenção. E então eles trazem dentro de você praticar aquele padrão que já existe, não é só uma técnica que você vai usar numa competição nem nada assim, mas a própria filosofia, o próprio entendimento do que é aquela sua prática, né? O que, afinal de contas, é o judô? E dentro do kata existe essa base para você entender e, eventualmente, você vai criando, vamos dizer, entre aspas, o seu próprio judô, né? Então, no primeiro momento, você está preso ao seu mestre e, eventualmente, não é que você vai largar o seu mestre de vez, mas você vai criando o seu próprio entendimento dentro daquela base sólida, daquele fundamento que você tem. Que no seu caso, pelo que eu entendi, foi você pegar o Sutra do Coração, se não me engano é o Hanya Shingyo, né? E você copiou várias e várias vezes, né? Aquilo. Eu lembro quando eu estava no Japão, que eu comentei que eu tinha o interesse no Shodo. Um dia eu até, inclusive, cheguei, eu tinha eu morava perto da estação de Takadanobaba, né? E sempre que eu ia para a estação, eu olhava assim, tinha uma placa assim, né? De um anúncio de uma escola de Shodo no caminho, num prédio, assim, né? Dentro de um prédio. E
E eu tinha maior vergonha de entrar lá, né? Porque assim, não era uma coisa que estava na sua frente. Você tinha que entrar, subir no elevador, e aí chega lá, aí tem tipo uma. Como é que fala? Não é escritório que fala, tipo uma recepção. Aí você tem que falar, e meu japonês, eu não sabia falar japonês muito bem. Então ficava até aquela coisa. Aí um dia eu resolvi subir, e aí eu acabei cancelando a minha ideia por causa do preço. Não foi mais a ver. Mas assim, e aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a tentar fazer mais ou menos o que você contou, né? Então, eu cheguei a comprar pincel, cheguei a comprar Ah, tinta e tudo mais, mas assim, montar tudo isso para mim sempre foi uma razão de muita preguiça. Pegar o sim. papel, não sei o que lá e tal. E aí, eu fui um dia numa loja lá que tinha como se fosse uma espécie de um kit, assim, mas um kit bacana, assim, que ele Tá. vinha com a caneta assim, era o pincel, mas era a caneta ao mesmo tempo. Ah, E assim, sim. existem alguns, por exemplo, se for na Daiso, por exemplo, vai ter. Mas assim, uns que são de uma qualidade mais baixa e tal, eu até tenho, eu até gosto de usar. Mas esse era um pincel assim um pouco melhor. E aí ele Nossa. vinha, eu não sei exatamente o que que era, não sei se era um sutra, não sei o que que era. Mas um texto longo, bastante longo, várias folhas com aquele texto, e o kanji ele Ah, ficava meio que, né, é como se fosse um pouco apagado, vamos dizer, ele não estava forte. tá. Então você Sim. pegava o pincel e você ia copiando por cima, como se Sim. fosse aquela primeira etapa, né? Então, É. justamente esse primeiro momento em que você fica basicamente copiando, 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 copiando. E no caso do kanji, tem uma coisa que a gente ainda não falou, e talvez para quem entende um pouco sobre o assunto vai parecer até óbvio, mas Hum, talvez algumas pessoas não saibam que o kanji ele tem uma sequência de sim. traços, né? E até mesmo que você vai escrever o kanji com um lápis, você tem Uhum. que seguir essa ordem, né? Tem que seguir a ordem. E talvez muita gente não saiba. E eu falo que talvez muita gente não saiba, e eu não vou citar nenhum caso específico, mas eu já vi casos de alguém fazer uma caligrafia para um dojo e você olha aquilo e você fala: bom, claramente esse cara não sabe o que está Não fazendo. sabe. Claramente ele não sabe o que está fazendo. Isso dá para ver até só pela ordem que você olha, você fala: não, ele não sabe nem a ordem dos É, é. traços. Né? Então, como é que você entende tudo isso, esse caminho que você eu imagino que ainda esteja passando, ainda esteja Hum, construindo, né? De você com começar certeza. copiando, 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 e eventualmente você ir entendendo o que que é a sua forma a sua seu próprio estilo, ou a sua Hum, própria forma de enxergar o que é o Shodô, ou o que que é aquilo que você mais gosta, aquilo que você menos gosta. Como é que esse hum. processo tem acontecido para você? É interessante, sabe que depois, depois que eu comecei a fazer Shodo, agora eu fico, né, não tem jeito, né? Eu tô vendo vídeo, não sei o quê, você vê o kanji ali no kamisá atrás, eu falei, puta merda, que negócio É feio, ruim, né? né? É ruim. É Aí aquela eu, coisa que depois que você sabe, você não consegue você não deixar consegue de saber, deixar de entendeu? saber. Exato, né? Exato. Enfim, mas inclusive, né, você vê, essa coisa da ordem dos traços é tão importante e para quem, para a turma que não faz, né, isso já até te dá para dar uma ideia para a galera, né? Geralmente se escreve do topo para baixo, né? Da direita para a esquerda, mas o kanji ele geralmente começa da esquerda para a direita, né? Você vai sempre tem uma entrada ali do pincel mais ou menos 45 graus, não sei o quê, até você fazer a mudança de ângulo e você vai fazendo os traços naquela ordem particular. Por causa dessa ordem particular, eu sou canhoto. Eu aprendi a fazer como destro, porque o trabalho que seria de me adaptar como canhoto a essa direção é muito difícil. Então, até isso eu me adaptei. Né? Falei assim, não tem jeito, eu vou virar destro. Então, é até engraçado, porque quando eu tô, na verdade, até né, eu fiz aula de japonês por um tempo, não sei o que, quando eu tenho que escrever com caneta normal, eu escrevo como canhoto. Faço a ordem bonitinho, né? Não vou deixar de fazer a ordem, mas eu faço a ordem do kanji bonitinho, então, mas como canhoto. Mas para fazer a Shodô, para fazer a arte, eu tenho que ir para a mão direita agora. Tá treinada para fazer daquela forma com o pincel, que eu não consigo fazer com a esquerda. Então, até isso eu tive que, né, me enquadrar, né? Essa é a importância do Shu, né? Você se enquadra, você se limita, tudo que
é como o meu professor fala, né? Existe liberdade na restrição, né? A gente tem que se enquadrar ao sistema, entrar e falar, tá bom, é isso que tem que fazer, é isso que tem que fazer. Então a gente vai não pensar nas outras possibilidades, né? Você foca naquilo que tem que ser feito agora. E aí você vai fazer aquele agora por todos os agoras futuros, né? E aí realmente é copiar e copiar. Até o que foi muito rico depois do lockdown de fazer esses workshops com a minha professora aqui foi poder ver, né, em pessoa e poder ter ela vinha assim por trás, segurava minha mão para sentir o fluxo do pincel, sentir o fluxo de energia e a pressão, né? Então você tem que ser super deixar leve para eu sentir o que ela estava querendo me dizer. E aí isso é incorporado, né? Você embodiment, né? da arte, né? Você incorpora. E é engraçado que até na minha cabeça antes, isso até é um outro ponto que a gente ficou de falar, né? É os diversos estilos, né, dentro do Shodo. Eu tento não pensar neles como estilo, mas como formatos, né, os formatos de escrita, que não sei se todos sabem, mas o kanji, né, o kanji vem da China e a prática de caligrafia existe na China há muito tempo, né, muito tempo, é Shufa, né, na China. Então, assim, quando chega no Japão, você já tem uma estrutura pré-estabelecida, né? E essa estrutura você tinha as formas de escrita, né? A forma de escrita para selo, né? Que é chamado tensho, que é a forma mais antiga de escrita, que era feita era esculpido em osso, né? Que era parte de cerimônias de adivinhação, né? Que eles esculpiam essas palavras mágicas, né, digamos assim, né, esculpia-se e você punha o osso no fogo e o padrão como o osso rachava em relação ao kanji era como eles faziam a divinação, né, o adivinhamento do futuro e tomavam suas decisões de estado, essas coisas assim, era o que acontecia. Depois passa-se alguns séculos aí eles começam a fazer esculpir em bronze. Tudo isso ainda é tensho, né? Ainda é escrito em selo, né? Que eles chamam. Hoje em dia é usado para os selos, né? Para o hanko, né? Que a gente faz quando você termina a sua peça, você tá seu nome ali. Nossa, aí o lance de selo é um outro mundo, é um outro nicho aí muito louco, né? nem vou entrar muito na história do selo. Até assim, para dizer até a importância que continua tendo, né? No caso, a caligrafia no Japão nesse sentido, né? No Japão você assina com o seu carimbo, né? Com o seu selo, Exato. né? Então, enquanto aqui a gente escreve, né, a nossa assinatura, o nosso nome, enfim, lá você faz um carimbo, né? E aí, às vezes, dependendo do lugar onde você for fazer o seu carimbo, existe um estilo daquela pessoa que faz o carimbo e até às vezes isso é uma forma de você identificar de onde veio aquele carimbo que a pessoa tem, né? Então, até hoje, assim, existem outros exemplos, né? Mas para entender, né, como que aqui a gente tá falando de Shodo, aqui no caso integrado, né, com essa questão do selo, né, do carimbo, né, mas no sentido de que até hoje existem momentos ou situações do cotidiano japonês em que se mantém a importância da caligrafia, dos estilos de caligrafia, esse tipo de coisa. Né? Sim, bem lembrado. Realmente o carimbo é parte integral da cultura e do dia a dia. Inclusive, então, assim, você vê essa coisa do tensho, ele é simplificado no formato reisho. O reisho é um outro formato simplificado para questões administrativas, questões burocráticas. Então, ele difere um pouco. O reisho nem é usado para arte. Embora o tensho seja para carimbo, não sei o que, seja esse formato antigo, ele ainda existem artistas que trabalham com esse formato para sua arte. Mas ninguém trabalha com reisho pela sua arte, porque ele é burocrático. Né? Ele é um formato do kanji burocrático que era mais rápido para fazer todos os trâmites na China, na antiga e no Japão e tal. Daí a gente passa para os usados no dia a dia, né? O que você vai aprender na escola lá, que é o kaisho, gyosho
e o Sōshō, né? Então, Kaisho é a escrita em bloco, né? A escrita de forma. Tudo bem definidinho, a direção, a quantidade de traços, bem estruturado, como letra de forma para a gente no Ocidente. O Gyosho é o semicursivo, né? O próximo formato é o semicursivo, onde você tem digamos, uma letra de mão aí, mas com tudo muito bem, ainda estruturado, mas já é um formato que tem as suas próprias regras já. Como você conecta uma linha a outra, já é mais fluido e já tem as suas próprias regras ali de uso. E aí você vai ter o Sōshō, que é a escrita cursiva. A escrita cursiva, o nome já diz, é rápido, né? Bum, 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 bum. Você simplifica os kanjis, inclusive é muito difícil de entender a escrita cursiva. Quando ela se torna uma forma de arte, né, artística, às vezes, se você não tem uma experiência prévia de fazer o passo a passo, de aprender essa escrita de forma, essa escrita semicursiva e essa cursiva, você não vai entender de jeito nenhum. É muito difícil. Hoje em dia eu consigo reconhecer algumas coisas. Eu olho assim e falo assim, de novo, a direção e como a simplificação, você fala assim, é isso que está escrito aqui, esse é o kanji. Mas você começa a criar um feeling por esse passo a passo e essa simplificação. Então, assim, em alguns livros a gente vai ver isso como estilo. A forma como aprendi é que eles são formatos de escrita e dentro desses formatos de escrita, com as suas regras particulares e não sei o que, você como indivíduo, você como praticante, vai ter o seu estilo. Né? O que você estava falando, você, ao longo do tempo, você desenvolve a sua forma de escrever ao seguir as regras que estão ali pré-estabelecidas. Né? E uma coisa importante que eu acho de falar é que você não precisa saber, né? A gente parece ser um assunto. Eu também tinha essa ideia de que, nossa, se eu não sei escrever japonês ou chinês, não sei o quê, não vou nem tentar, ou não vou saber apreciar. Mas, não, pelo contrário. É da mesma forma que a gente olha uma pintura de um Picasso, né, do mais clássico ao mais moderno, você vai apreciar. Né? Você pode apreciar que existem belezas inerentes àquela expressão artística que você não precisa ser um pintor, né, no caso da pintura ocidental, para entender. Todo mundo escuta música, né? É claro, o meu ouvido, né? Eu sou músico profissional, a forma como eu escuto música pode ser um pouco diferente de um leigo, mas todo mundo pode escutar música, sem saber como ler a escrita musical, né? Sem saber ler partitura, você pode apreciar Mozart do mesmo jeito. Né? Então, para as pessoas que estão escutando e acham que é um negócio, nossa, né, super elitista, não é. É expressão humana artística, e você tem que estar aberto e receptivo para sentir isso, né? Sentir como aquela peça te move. E assim, dentro, né, voltando para o nosso papo do Churrari, até na minha cabeça eu tinha assim, então, porque né, a gente já vem, como está inserido na prática marcial, né, você fala assim, então Shu, eu vou ter que fazer Kaisho por um tempão, né? Vou ter que fazer escrita de forma por um tempão. E não é assim, né? Meus professores desde o começo falaram lá, então, esse aqui é o Kaisho, vamos lá, vamos fazer por alguns minutos, você pratica esse kanji aqui em letra de forma, segue as regras, entende o equilíbrio do kanji no papel, né? Você entende o equilíbrio daquilo, o contexto daquilo no papel. Ainda mais se o professor vê que você tem um pouco mais de destreza, né, que foi o meu caso, eu falo, legal, vamos tentar agora o semicursivo. Ela faz, tal. Fala, show, pum, você vai e tenta, né, quebra a cabeça, isso que é normal. E aí, chegou um ponto que meu professor me mostrou, legal, vamos fazer cursivo agora. Beleza. Aí, assim,
antes na minha cabeça, eu achava que esses 3 iam ser, né, os estágios de desenvolvimento, né? Só quando eu fosse um grande mestre, minha barba estivesse branca completamente, eu ia fazer a escrita cursiva, né? E pelo contrário, tudo isso existe da mesma forma como a gente está lá fazendo um kata, né? Você está fazendo um kata, sua forma definida ali, seja no seu judô, no seu iaido, no seu aikido. Legal, você vai ter o seu kihon, sua forma básica, estruturada, onde você vai entender todos os princípios de desequilíbrio, de timing, não sei o que, bacana. Mas você tem que pôr em prática. Depois que a estrutura ali, o kihon tá praticado, a gente tem que acelerar um pouquinho, né? Tem que tornar mais flexível, né, a prática, né? E fazer o seu sparring, passar para esse estágio aí, o que Jutai, né? Mais flexível. E se chegar no ponto de você estar fazendo aí Ki no Nagari, né? Fluxo de Ki, né? Não sei o quê, falado nas artes marciais, é o equivalente do Sosho, né? Tudo isso existe em todos os momentos. Ainda que eu esteja fazendo cursivo, eu ainda estou preservando, eu ainda estou na minha fase Shu. Eu ainda estou na minha fase Shu porque eu ainda estou copiando o cursivo do meu professor. Eu ainda estou copiando o cursivo de outros grandes professores. E às vezes esses professores, né, não... Diferentemente, eu acho, do Budô, né, que a gente tem essa transmissão direta, né, física, eu acho que tem que existir. É uma prática muito comum dentro da caligrafia. Lógico, você tem que ter o seu professor, é muito importante e tal, mas é parte do desenvolvimento da caligrafia você copiar textos antigos, né, como a gente estava falando antes. De copiar o Hanya Shingyo, né? O pessoal copia aí o Sutra do Diamante, também é uma escritura famosa aí que a galera copia. E grandes mestres, né? Hoje em dia tem um acesso muito fenomenal, né? Você vai na internet, tem até coisa que eu fiz durante o lockdown. Se eu não me engano, é um museu em Taiwan, que é um dos grandes... É um dos grandes lugares onde se preserva a escrita, que muita da escrita chinesa foi destruída, né, na Revolução Cultural. Mas em Taiwan tem muito preservado. O Japão ainda, o Japão na verdade tem, acho que a maior coleção de peças chinesas do mundo vive no Japão, né, nos templos budistas e tal. Então você pode ver ali uma peça escrita 2000 anos atrás, ampliar e tentar copiar. Então, o Wang Ji, sei lá, ele viveu, acho que ano 300 por aí. Então, 1.700 anos atrás, ele está me ensinando ali naquele momento, né? Eu estou copiando os caracteres da mão dele. Então, tem uma coisa que é muito legal, que eu adoro no Shodo, isso às vezes fala assim, poxa, né, até uma coisa que a gente vai falar, né, abrir a caligrafia é muito presente na cultura deles, né? Então a gente acha hoje em dia a caligrafia do Miyamoto Musashi, você pode vê-la, né? Você pode vê-la em pessoa no Japão, maravilhoso se você pode ver um Hakuin em pessoa, é maravilhoso, mas não precisa, né? A gente tem os livros, tem a internet hoje em dia que ajuda muito, né? Ver a caligrafia do Takeda Shingen, né? Pô, que animal, né? Mas eu acho que, assim, quando você fala, né, dessa interação aluno-professor que a gente tem direta na arte marcial, né, em comparação com essa questão da caligrafia, de você, por vezes, interagir com uma caligrafia de um mestre do passado, alguma coisa assim, né? Eu acho que a caligrafia, a escrita, ela tem muito essa força, né? Então, por exemplo, se você pega um livro de um grande escritor e você lê aquele livro, de certa maneira você consegue ter essa interação com ele. Ou eu posso usar um outro exemplo, né? Outra coisa que eu gosto bastante é o jogo de Go. Não sei se você conhece, né? Sim. Então, o Go, existem os registros dos jogos, e quando você entende o jogo de Go, você consegue pegar um jogo de, sei lá, 200, 300 anos atrás. Você olha e você consegue ver a sequência e entender a lógica por trás do jogo daquele
grande jogador do passado, né? Você consegue reconstruir o jogo, imaginar, olhar qual era as ideias, né? E da mesma forma o Go também, falando sobre Chuhari, né? No Shu, o Go ele tem o Joseki, né? Que são os padrões de jogo, né? Que são aquelas que seriam, entre aspas, as melhores jogadas. Então você já sabe, né? Quando você olha aquele padrão, de certa maneira, você já sabe o Josec, você sabe a construção que vem a partir dali, de acordo com as melhores opções que existiriam numa sequência, às vezes de 4, 5 jogadas, e às vezes os dois jogadores conhecem aquela sequência, né? Mas o que eu quero trazer com essa ideia é de que no Go também, às vezes você vai interagir com um registro, mas ao mesmo tempo existe ali, vamos dizer, um certo diálogo, que talvez na prática de arte marcial, ok, a gente poderia ver um vídeo, talvez, né? Mas existem coisas na arte marcial por sua própria característica, de ensinamentos que eles às vezes não podem ser vistos. Eles às vezes têm que ser sentidos. Então, sem aquele contato, você não consegue absorver aquele conhecimento, né? Mas eu entendo isso, e até sobre uma outra questão que eu até coloquei lá, quando eu conversei com você sobre a pauta, né? No episódio do Budocast sobre o Ki, né? A gente falou lá com o professor Gil Vicente Lourenção sobre o Ki das coisas, né? As coisas têm Ki. E eu acho que o Shodô é uma coisa que tem o seu Ki, no sentido dessa expressão de que, e eu imagino que alguém que vai entrando nesse caminho, experimentando e conhecendo, e cada vez que você vai construindo mais e mais esse entendimento, você olha e você consegue absorver mais ainda esse Ki. E como a gente comentou ainda há pouco, você olha aquele Shodô daquele dojo, que você olha e você sabe até que claramente o cara que fez aquilo ali, ele não sabe o que está fazendo, né? Que foi feito de qualquer jeito, por exemplo. Tudo isso você consegue. Então, só de bater o olho, claro, se você não souber nada de Shodô, de caligrafia, às vezes acontece, alguém me manda uma coisa e fala, olha, desculpa, mas isso não tá bom, entendeu? Mas quando a pessoa não conhece nada, ela olha e acha que tá igual, né? Então a pessoa, sei lá, vai na internet, procura qualquer caligrafia ali, às vezes não é nem uma caligrafia de alguém do Shodô nem nada, é só alguém pegou no computador, digitou a fonte do kanji e a pessoa copia aquilo, mas copia sem nenhum conhecimento e coloca na parede do dojo, né? E quando você conhece, pelo amor de Deus, gente, entenda, eu não estou dizendo que eu sou um baita conhecedor, não é isso. É que honestamente, existem pequenas coisas que você olha e, assim, mesmo sem conhecer tão profundamente, você já fica incomodado só de olhar. É como se fosse uma nota ruim numa música que não entra, e você olha e aquilo te incomoda, né? Então, isso para mim falando sobre o que das coisas, é isso. Você consegue olhar e tem a ver com um pouco essa expressão, vamos dizer, a expressividade do calígrafo, ou do artista, no caso, né? No caso do Shodô, né? E assim como no Go, já que eu usei o exemplo do Go, no Go, quando você coloca uma peça no tabuleiro, você não pode falar assim, não, me confundi, deixa eu tirar e botar em outro lugar. Não existe isso. E no Shodô, mesma coisa. Então, quando você faz a sua pincelada, de certa maneira, ela carrega ali uma série de coisas, porque você não vai voltar atrás. Aquele traço, ele não volta mais, né? Exato. Engraçado você falar do Go, porque essa semana mesmo eu estava escutando um podcast, um cara faz uma coisa sobre estratégia militar, e ele estava falando sobre essa relação de estratégia militar no Oriente e como é influenciado pelo Go, e a diferença da estratégia militar ocidental, que tem o xadrez como seu grande, né, como uma grande influência, às vezes, no estudo de estratégia, né? Enfim, mas isso é outro assunto. Mas, realmente, essa parada esse fator, e eu acho que é um dos grandes fatores que relacionam o Budô e a prática marcial e o Shodô, é essa definição, né? A hora que começou, não pode parar. Não tem, né? Você não pode ter hesitação, né? Não, peraí, que eu não queria fazer Ippon-Seoi agora. Eu falei, filho, já foi, você já perdeu já. Até a hora que você pensou aquilo, você já era. Então, eu até estava dando aula de Aido antes da gente conversar, e o meu aluno estava
segurando demais a espada, né, na bainha antes de sair. Eu falei, cara, a hora que você começou, a hora que levantou e a energia tá fluindo, tem que continuar fluindo. A espada tem que sair da bainha, e a energia tá na ponta, tem que sair, tem que fazer o corte e não tem parada. Só vai parar no final do movimento. Aí eu falei para ele assim, pode ser que tenha sido uma merda. E vai ter um monte. Imagina, a maior parte vai ser uma merda. Né? A maior parte do que eu escrevi é ruim. Né? Vou ter um monte. Eu estava fazendo umas peças para os certificados do dojo, né? aqui em Londres. O Sensei Ismail me pediu para fazer o Enso. Ele gosta muito do Enso, que é aquele círculo zen, né? Para que a galera que não sabe. Sei lá, eu fiz sei lá quantos ensos eu fiz para sair um ou dois bons. Um ou dois que você olha assim, nossa, tem presença aqui, né? Tem alguma coisa intangível que fala com a gente. E é engraçado que ele também não faz Shodô, mas na hora que ele viu, ele falou, é esse aqui, ó, tá feito. Tá aí. O que tem que tá ali, né? Então, assim, eu acho que essa é uma das grandes, talvez até por isso tenha sido muito relacionado, né, e tenha sido adotado por samurais, né, pelo budismo, né, essa coisa da expressão do aqui e agora completamente, né, o universo inteiro aqui e agora, né, e você tem essa sensação quando você vê uma peça do Hakuin, por exemplo, né, o Hakuin, um famosíssimo, né, monge da linhagem Rinzai no Japão, que revitalizou o budismo no Japão. Pô, as peças de caligrafia dele são... E é engraçado que quando eu estava conversando sobre ele com a minha professora de caligrafia, ela fez assim, né? Ela falou, ela bateu no antebraço dela, assim, ela falou assim, como se fosse um boxeador. Ela falou assim, ele escreve com os ossos. Ela falou, eu achei muito interessante essa frase, ele escreve com os ossos, né? Então, tipo, tá tudo ali, todo o corpo dele, né? Tá na escrita. E ele é um exemplo disso, assim como muitos outros, né? O Yamaoka Teisho, né? Que é muito comum, é muito famoso aí no mundo do Kenjutsu, né? E o Nakayama Hakudo tinha uma escrita maravilhosa. O Morihei Ueshiba também tem muita expressão na escrita dele. Então, realmente, esse ki, né? essa energia, essa presença, tá ali, tá evidente. Até por isso é uma forma de arte muito respeitada no Oriente, porque eles falam que é o espelho de quem você é, né? A escrita revela quem aquela pessoa é, né? Como a energia flui ali. Eu acho que isso é uma parte que se relaciona com a prática de Budô também. Se você é travadão, se você é nervoso, se você é uma pessoa ansiosa, se você é muito calmo, muito passivo, não sei o quê, a sua prática marcial ou sofre ou se beneficia dependendo dos seus traços de personalidade, né? E é a mesma coisa com a escrita, né? Se eu ficar ali dando bobeira muito tempo, a tinta vaza por todo o papel e acabou. Mas se eu também estiver muito agitado e querer fazer tudo muito rápido, muito corrido, falta presença. Você vê isso, às vezes tá até bonito. Você fala, puta, mas tá fraco, né? Não tem... Né? Não tem ki, né? Não tem presença, não tem essa energia. Então, o Shodô é uma forma muito legal, assim, muito na cara, porque às vezes, né, com experiência no tatame, você vê isso, você sabe, dando aula, você vê as pessoas treinando, você vê as pessoas falando, né, quem elas são de verdade sai no momento nos momentos de pressão que o tatame te impõe, né? Mas às vezes essas coisas também se escondem porque né, as pessoas estão preocupadas com técnica, com fazer isso, com fazer aquilo, não sei o quê. Então às vezes essa evidência de quem é o ser humano por trás daquele movimento pode até desaparecer um pouco por causa de nível de habilidade, de não sei o quê. É um movimento muito bonito e tal, você passa, mas é mais difícil de passar no pincel. O pincel fica muito claro, porque não tem nada, né? Tinta preta no papel branco e
tá ali, né? A realidade nua e crua, né? Da habilidade ou falta de, né? E é interessante também com relação a essa ligação, né, que tem o Shodo da arte marcial, é que, por exemplo, né, se a gente for pensar hoje em dia, é muito comum em vários dojos a gente ter a foto, né, do fundador, coisas desse tipo. Mas se a gente, é só a gente pensar um pouco que a fotografia foi estabelecida em uma determinada época no Japão, não existiu sempre. Então o que tinha, o que se encontrava muito eram caligrafias. E até hoje existem dojos no Japão, que eu já vi, que, por exemplo, que se pratica judô e não tem a foto de Jigoro Kano, mas tem alguma caligrafia que tem algum tipo de representação. No Kodokan, quando o Jigoro Kano era vivo, não existia uma foto de Jigoro Kano. Existia uma caligrafia, né, de um colega dele chamado Katsu Kaishu, não sei se você sabe quem é. Então tinha uma caligrafia dele no estilo bastante cursivo, né? E o próprio Jigoro Kano era um calígrafo, né? E às vezes as pessoas nem sabem porque ele não usava o próprio nome dele para assinar as obras, né? Ao longo da vida dele, ele teve 3 nomes de calígrafo, né? Então, até os 60 anos era Conan, depois até acho que 70, pouco mais era Kisai, e o último eu já não vou lembrar de cabeça, uma coisa assim. E é interessante que a gente vê que há uma diferença de caligrafia, pelo menos me parece, né? Eu não tenho todas as obras dele, né? Assim, mas olhando assim por cima e tentando entender, me parece que há uma diferença do próprio estilo dele de caligrafia com cada um desses nomes que representam um período diferente da vida dele, né? Então, quando ele, até os 60 anos, uma coisa mais... me parece que ele preferia mais Kaisho, por exemplo, né? E depois ele vai adotando uma coisa mais cursiva e tal. E mesmo quando ele faz uma escrita mais cursiva, ainda assim, você não existe tanto aquele caso de você não conseguir compreender. E eu imagino que talvez por uma característica muito do Jigoro Kano de ser um professor, de ser um diretor de escola. Então eu acho que esse background dele, esse passado dele acabou ele carregando muito na caligrafia dele, e pelo menos do que eu conheço dele, mesmo quando ele se permitia essa liberdade bastante cursiva, você ainda consegue claramente ver, pelo menos do que eu conheço, né? Claro que eu não conheço todas as obras dele, né? Mas falando do que eu conheço, você consegue ver bem, identificar qual era a intenção dele, o que ele estava querendo escrever ali, né? E muitas das coisas que hoje a gente coloca como, por exemplo, as máximas do judô, né, que as pessoas falam, né? O Seiryoku Zenyo de Takioei, tudo isso ele colocou em caligrafia, e muitas outras coisas ele colocou em caligrafia que muitas vezes representam uma filosofia de vida que ele tinha, uma forma que ele enxergava as coisas, né? E muitas vezes essas coisas acabam passando despercebidas porque foram colocadas somente em caligrafia. Ele não parou para escrever um tratado sobre aquilo, não fez uma grande palestra sobre o assunto, mas ali está em forma de caligrafia, né? Aquela forma dele pensar, né? Sobre as coisas. E o mais interessante, eu olho, assim, é que justamente quando você olha uma caligrafia dele, ali você vai ter não só a informação, entre aspas, do que está escrito, do texto em si, né? Mas a própria forma dele mesmo escrevendo. E ali carrega um pouco, né? Dessa expressão dele como calígrafo, né? E outros grandes do judô, como o Kyuzo Mifune, também gostava muito de caligrafia. Até, inclusive, se eu não me engano, ele era... Porque lá no Japão existem algumas associações, enfim, que emitem graduações e tal em Shodo, que isso é uma coisa que eu nem entendo muito bem como é que funciona, mas ele era... Eu acho que era quinto dan de caligrafia, o Mifune. Não lembro, no episódio sobre ele eu acho que eu comentei sobre isso, não lembro se era quinto, sexto dan. É porque ele tinha graduações em outras coisas, por exemplo, shogi, né, que é tipo um xadrez japonês, ele também jogava, ele também tinha graduação e tal, né, mas no Shodo ele também tinha, né, então alguns personagens do judô davam importância, né, para essa prática da caligrafia, e eu diria que, bom, dos nomes do judô, o Jigoro Kano obviamente seria o primeiro, né, que é até curioso. Tanta gente não sabe que ele era um calígrafo e que ele tinha obras com outros nomes, que há não muito tempo atrás eu encontrei num leilão no Japão uma obra do Jigoro Kano, e assim, barato não era, mas se eu tivesse um dinheiro guardado eu teria comprado, entendeu? Porque era possível. Já compraram, não tá mais lá.
Mas assim, porque muita gente não sabe que ele não assinava com o próprio nome, sabe? E no Aikido, você chegou a citar o Sensei Morihei Ueshiba, né? Ele tinha essa relação próxima e parece que tinha, né? De alguma forma. Tinha. Ele fez aulas com o Abe Sensei, né? O Abe era aluno dele, mas era um calígrafo sensacional. E ele fez aulas com o Abe, né? E a expressão dele é muito interessante. Eu acho a expressão do Morihei Ueshiba muito interessante na caligrafia. Eu não sei nem se eu vou conseguir explicar, assim, ainda mais, né, tive a oportunidade de ver, bom, no Brasil tem, na APA em São Paulo, na Associação Pesquisa de Aikido, tem uma obra dele lá, né? Então, assim, se você treina Aikido, você treina na APA e tal, não sei o que, você vê essa peça todo dia. E no Japão, né, lógico, no Hombu Dojo tem o kanji principal lá de Aikido dele. E até eu fui em Sanda, fui treinar com o Hori Sensei em Sanda, e eu entrei no dojo dele, né? Como você falou, né? Esses dojos com essa vibe assim, mais os dojos antigos ainda tem, mas esse é um dojo moderno, mas mantém esse feeling antigo. E o Hori Sensei tem uma peça linda assim em cima do kamisá, e putz, me chocou quando eu vi, assim, porque eu tenho a mesma coisa tatuada nas minhas costas. É o Masakatsu Agatsu, né? O verdadeira vitória é a vitória sobre si mesmo. E ele notou, ele falou assim, você sabe de quem que é essa peça? Eu falei, eu sei, porque não tem como não saber, né? Ele falou, né, o filho dele, né, que foi o principal professor do Hori Sensei, o Kishomaru Ueshiba, que é o filho do Morihei Ueshiba, deu de presente pro Hori Sensei. Então, assim, foi um negócio assim, impactante ver a escrita do Morihei, que também tinha seus diferentes nomes para assinar as peças. Às vezes ele assinava como Morihei, às vezes era Moritaka, às vezes era isso, era aquilo, tinha diferentes formas de assinar. Mas realmente ele tinha uma quando eu olho a caligrafia dele, eu sinto uma conexão com o passado muito forte. Ele estava ali nessa encruzilhada, né, o Ueshiba, embora ele já tenha sido nascido pós-revolução Meiji, né, ele nascido aqui em 886. Eu sempre confundo se é 86 ou 84, acho que é 86. Mas ele ainda tem ele ainda foi educado em templo budista, né? Ainda tem essa coisa com o Japão antigo, né? E aquela galera que estava flutuando ainda, né? O professor dele era samurai, né? Então, assim, quando eu vejo, né? E ele tem essa vibe, né? Imagina, a gente vê as fotos dele, o Jigoro Kano, de certa forma, até ele era um homem mais moderno, né? Talvez até por ter vindo para Londres, né? Estudou aqui, não sei o que, tinha uma abertura para o Ocidente, não sei. Mas o Ueshiba, com certeza, tem uma coisa ali, uma energia antiga, né? Um ki antigo na expressão dele, como o Nakayama Hakudozo. Mas é uma pena que você não conseguiu comprar. Não tinha dinheiro. Ainda ia ter que comprar, ia ter que pedir para mandarem de lá, ia sair mais um dinheiro. Eu falei, não tem. Mas o Jigoro Kano, assim, ele é da primeira ou segunda turma formada pela Universidade Imperial de Tóquio. Tá. E a Universidade Imperial de Tóquio, ela é uma das primeiras instituições lá no Japão a trazer esses professores do Ocidente. Então, grande parte da infância do Jigoro Kano, principalmente quando ele era mais jovem, ele foi ensinado no modelo mais antigo, né? Na verdade, quando ele nasceu, ainda era período do samurai e tal, quando ele era muito criancinho. E aí, logo que ele era muito jovem, ele aprendeu todos os clássicos chineses, etc, etc. Então, na verdade, a pegada do Jigoro Kano, em alguns casos, não todos necessariamente, né? Era meio que estabelecer uma certa conexão, né, do Japão com o Ocidente. Mas, ao mesmo tempo, ele tinha uma visão que era mais ou menos o seguinte: em algum momento, o mundo seria internacional.
as pessoas teriam mais facilidade de viajar para todos os lugares, etc, etc. E ele pensou o seguinte, naquele período, né, o Japão estava importando tudo de fora, muitas coisas do Japão estavam, não se fazia mais, não se tinha mais interesse, e ele falou assim, um dia, que nesse mundo internacionalizado, o Japão também tem as suas coisas para oferecer ao mundo e mostrar ao mundo, e levar no caminho inverso. E se a ideia dele era um pouco essa, né? Se a gente não fizer nada agora, isso vai desaparecer, porque as pessoas não querem mais saber. É interessante que teve um período lá no Japão, mais ou menos nessa época, e tem até alguns livros que foram escritos assim, em que eles queriam abandonar o kanji. Eles queriam adotar o alfabeto ocidental, né? É verdade. Então, assim, existia um movimento muito forte de adotar tudo de fora, né? E o Jigoro Kano, ele não era... Existiam as pessoas que eram completamente resistentes a isso, e a visão de Jigoro Kano era um pouco a seguinte: tudo bem, existem coisas de fora que são muito interessantes e a gente tem que aprender. Agora, a gente também não pode achar que a gente não tem nada de valor aqui e a gente tem que salvar essas coisas, porque senão, eventualmente, enfim, a gente vai perder tudo isso. Então, Jigoro Kano, ele gostava de caligrafia japonesa, ele jogava Go, ele tentou, a ideia dele com o judô era, entre aspas, né, trazer o que ele aprendeu do Jujutsu antigo para uma visão um pouco mais da época, do contexto ali que ele vivia, né? E ele vamos dizer assim, ele não tinha uma visão de que eu não vou me deixar, vamos dizer, poluir pelo que vem de fora, né? Ele não tinha essa coisa, né? Ele olhava filosofia, ciência política, foi isso que ele estudou na universidade, né? Ele olhava tudo isso de fora e ele pensava, será que a gente tem alguma coisa aqui no Japão que é um paralelo a isso? Será que a gente consegue fazer um entendimento nosso sobre esse assunto? E Jigoro Kano, na verdade, ele é conhecido como fundador do judô, mas no Japão ele é conhecido como pai da educação física japonesa. Ele trabalhou com natação, então, por exemplo, ele tentou pegar os estilos antigos do samurai de natação. Ele tentou fazer a mesma coisa com a natação que ele fez com o judô, né? Pegar a natação antiga e criar um novo tipo de formato de competição de natação, coisa assim, né? Essa é a mentalidade dele, né? Hoje existe até um artigo que quem escreveu foi até um professor meu lá no Japão. Na verdade, ele é dos Estados Unidos, mas ele mora no Japão já há muitos anos, né? E eu, por algum tempo, eu treinei, na verdade, quase todo o tempo que eu fiquei lá, mas um pouco mais à frente, depois que eu tinha chegado no Japão, eu treinei no dojo da Embaixada dos Estados Unidos, lá em Tóquio, né? É um dojo bem antigo e tal, né? Que foi criado ali, acho que foi na década de... final da década de 50 ou década de 60, por aí, né? Inclusive tem uma caligrafia lá do Kazuo Ito, seria o Zenyo Jita Kyoei, que são as máximas do judô, e o Kazuo Ito, que era aluno do Kyuzo Mifune, que é aquele que eu tinha comentado, né, que tem até um episódio no Deus do judô, né? E existe até já uma pesquisa do Lance Gatlin, que é esse até pesquisador, gosta muito de pesquisar a história do judô lá, tá no Japão, tem muito documento sobre o assunto, né? Que ele foi pesquisar um pouco mais a fundo essas máximas do judô e ele descobriu que existiam influências ocidentais naquelas máximas, né? E não era uma coisa puramente japonesa. E o que ele coloca era justamente isso, né? Que Jigoro Kano, ele tentou meio que pegar filosofia ocidental e misturar com filosofia oriental. Então você tanto vê ali dentro dessas máximas, né, uma influência que ele teve desse conhecimento que ele acabou adquirindo nesse período dele na universidade e tudo mais, né, de alguns pensadores até da Inglaterra e tudo mais. E aí, ao mesmo tempo que ele tinha todo esse conhecimento de confucionismo, taoísmo, etc., que ele aprendeu muito quando era criança e continuou, né, desenvolvendo. Inclusive, lá em Tóquio tem o Yoshima Seido, né, que era, por um período, uma escola do confucionismo, depois virou a sede da Kotoshi Hangaku, que era a escola de formação de professores e tal, né, e Jigoro Kano foi uma das pessoas que existia um festival em homenagem ao Hayashi Hazan, que era um dos fundadores dessa escola de confucionismo lá no Japão, né? Que era uma escola de ensino dos samurais, do confucionismo para a classe samurai lá em Tóquio. Eles tinham parado de fazer esse festival porque essa construção ela passou a ser usada quando fizeram a reforma do sistema educacional japonês, passou a ser usada para escolas normais, universidades, etc., né? E o Jigoro Kano foi uma das pessoas que, vamos dizer, fez renascer esse festival em homenagem a esse pensador do confucionismo, né? Então, eu dei essa volta toda, né,
Basicamente, né, voltando ao nosso tema, né, é que justamente, né, Jigoro Kano, ele tudo isso, né, muito provavelmente, eu imagino que ele coloca de alguma maneira na caligrafia dele, seja na forma como ele gostava no seu próprio estilo, né, de calígrafo, seja nos temas que ele escolhia, porque também é isso na caligrafia, o tema que você escolhe escrever, seja nas sequências de kanji que ele escolhia usar. E eu acho que essa é uma coisa interessante de se olhar, né? Que é uma oportunidade, vamos dizer assim, que a caligrafia dá para quem gosta de arte marcial japonesa. E eu imagino que todos os estilos de Budô têm o seu. Vai ter algum cara que gostava de caligrafia que vai escrever sobre o assunto. Eu acho que essa é uma oportunidade que a caligrafia dá, que é olhar essa outra dimensão, eu diria, do que aquela pessoa pensava, né? Essa comunicação com o passado que você citou um pouco anteriormente. Exato, né? exato. Que legal, nossa, um monte de coisa eu não sabia. Super show. Que a caligrafia tem esse, né, como você falando, né, ele escreveu as máximas do judô, não sei o que, tá lá perto. A caligrafia usada, né, como forma de transmissão, né, das ideias, né, e bom, por eu ser budista e também adorar a caligrafia e tal, e pesquisando e vendo essas caligrafias de grandes monges, né, do passado e tal, você vê o que você falou, o tema, né, os temas escolhidos, os kanjis escolhidos para fazer a transmissão daquela ideia, o senso de humor, né? Várias das coisas é um senso de humor, tipo o Sengai. O Sengai era extremamente engraçado, as coisas que ele fazia. É que eu lembrei primeiro porque eu estava estudando um pouco as coisas dele. Então ele ensinava zen, mas tirando sarro, assim, fazia uns desenhinhos, fazia umas coisinhas assim, uma puta caligrafia linda, mas simples ao mesmo tempo. O Ikkyo, né? Ikkyo Sojun também. Nossa, o Ikkyo é um personagem, né, gigante e você vê na caligrafia dele essa expressão de quem ele era, né? E ao mesmo tempo que está se passando um ensinamento, né? E o interessante, né? O que eu acho muito legal da língua japonesa, né? Essa abertura que a língua dá, essa abertura que o kanji dá, né? São ideias, né? Não é uma definição, às vezes, de uma palavra, ou uma definição de... E a gente, no Ocidente, essa é a nossa forma de, né? Preto, é branco, é isso, é aquilo, é tudo definido e dualístico, né? E a linguagem dualística em geral, mas a deles é mais aberta, né? Então você olhando para aqueles caracteres que foram usados, você fala assim, né? Aí que vem o senso de humor, aí que vem os trocadilhos, né? Que eles adoram um trocadilho também. E como que eles trabalham com gradação de cor, trabalham com o tamanho do kanji no papel. Então, às vezes, ele quer dar mais ênfase numa ideia, ou aquele kanji é maior ou menor, né? Ou tá mais... carregou o pincel com mais tinta ou com menos tinta, né? Então, todas essas variações artísticas, né? E aí, imagina, quando cai em poesia, quando não sei o que, aí, nossa, aí não tem fim, né? Infinitas possibilidades de expressão, né? Porque, às vezes, né, você não quer repetir um kanji, né? Às vezes eu tava... O que eu tava escrevendo esses dias? O que era? Shinjin não era. Eu estava escrevendo uma Shinjin Datsuraku do Dogen esses tempos atrás para uma professora amiga minha, Jenny Flower, na Grécia, né? Ela é zen budista também, a Sensei Jenny, e eu sabia que ela ia gostar, né? Então eu fiz uma peça para ela. Mas era uma outra, eu não lembro agora para quem eu estava escrevendo. Um amigo meu, professor de Aikido na Bulgária. E aí eu estava escrevendo essa peça para ele, e ele é vinicultor, né? E aí eu achei uma poesia... esqueci o nome desse poeta. Ele é um poeta chinês famoso que bebia pra caramba e saía escrevendo as poesias dele quando estava bêbado. E ele é famosíssimo na China. Agora eu esqueci o nome dele. Séculos e séculos atrás. E como esse meu amigo é vinicultor, né? E gosta de um drink também, né? Eu escolhi...
eu escolhi essa frase em particular, que tinha alguma coisa sobre olhar a lua e cantar a luz do luar, não sei o que. O poema dizia alguma coisa desse tipo. Mas o caractere de lua aparecia 2 vezes, né, no poema. Só que se eu escrevo o caractere 2 vezes, fica meio... assim, se repete, né? Aí quebra um pouco o ritmo e a fluidez da peça, tendo 2 caracteres iguais. Aí que, né, a gente entra essa coisa da expressão artística, né? Do ki e tal, e como que você... O primeiro caractere eu usei o kanji de lua. O segundo, eu fui lá e desenhei um círculo. Então, eu fiz uma lua, né? Eu fiz um enso ali representando a lua. E quebrou, e mudou o ritmo da composição e ficou legal pra caramba. E você vê muito isso na escrita deles. Eles usam... eu até tentei usar tensho, a lua em tensho. Então, às vezes, você pode usar, e aí já dá uma ideia de mais antiguidade, não sei o quê. Tem todos uns jogos, assim, né, então, é muito legal, assim. É um mundo... a língua deles, né, lógico, a nossa também, né? A gente tem muita coisa sensacional no português, no inglês, em todas as línguas, né? Mas pra gente que vive nesse mundo aí de Budô e gosta das coisas japonesas, não sei o quê, é muito legal entender. E aí a gente entende também essa cabeça deles, né? Entende também muita coisa de como esses sistemas marciais foram construídos, né? E como são ensinados e como são passados, né? E aí vai juntando as pecinhas, né? Vai juntando quebra-cabeça. Quem tem a oportunidade de ir para o Japão, aí você tá naquele ambiente, você fala assim, pô, né? É que nem se você quer aprender capoeira, você tem que ir para o Brasil em algum momento da sua vida. Se você não mora aí, você é um gringo que gosta de capoeira, tem que ir para o Brasil. Em algum momento, para sacar a vibe. Né? Tem uma vibe, né? Tem aquele ki de ser brasileiro, né? O ki brasileiro. Você quer entender bossa nova, você vai ter que ir no Brasil. Você vai ter que ir no Rio de Janeiro. Até como brasileiro, pô, né? De Campinas, São Paulo, não sei o quê. Não foi até eu pisar no Rio que eu falei, tá, bossa nova, saquei agora. Essa é a vibe, né? Detestava indie rock, por exemplo. Detestava, né? Ainda não é minha onda, né? Eu gosto de rock pra caramba. Toquei muito rock, né? Toquei muito Led Zeppelin, muito Black Sabbath. Essa é a minha onda britânica anos 70, assim, né? Mas, pô, foi quando eu pisei aqui em Londres e falei, saquei o indie rock. Você entende? Porque a cidade tem uma vibe, né? A cidade tem um ki, né? E aí a expressão artística daquele lugar sai, né? E aí, é claro, a gente tem esses grandes caras ao redor ao longo da história que conseguem fazer essa amálgama, né? Eles juntam tudo e transcendem, né? E eles contêm uma expressão de um povo, mas também já está levando para outro lugar, né? Como um Kano, como um Ueshiba, como os Beatles, né? Como você consegue, esses caras fazem essa jogada, né? Como os Gracies fizeram com o Jiu-Jitsu, né? Um negócio assim. Às vezes não é nenhuma pessoa, né? São vários que estão aí nesse ki, nessa energia, e eles levam para um outro lugar, né? E a gente dá continuidade ao trabalho. Então é bem fascinante, assim, né? Ivan, muito obrigado. Obrigadão, Gustavo. Muito obrigado pela conversa, acho que foi muito legal. Eu sou horrível em Shodô, espero um dia ter ânimo, porque eu sei o trabalho que dá a aprender, eu sei que não é fácil, exige repetição, existe persistência, existe continuação, assim como a arte marcial. Assim como Budô,
eu acho que é mais um paralelo que a gente poderia fazer, né? Tem que ter Sim. constância, tem que ter prática, tem que ter persistência para poder chegar no resultado. Não é, talvez alguém olhe um estilo mais cursivo, mais fluido e acha que a coisa, não sei, né? Eu já vi, eu imagino que na cabeça de alguém que faz algumas peças que eu já vi seja assim, né? Faz aquela coisa, acha que é de qualquer jeito, né? Mas como você mesmo comentou, né? Um estilo cursivo, você só vai conseguir entender se você entender a base. Você Sim. só vai conseguir entender o que está escrito ali se você entender a base que formou aquilo ali, né? É. Então, eu acho que foi muito, muito legal. Como eu já falei, sou fã das suas caligrafias, acho incrível Obrigado. assim. Eu acho que eu não sei quanto tempo você demorou para conseguir chegar nesse resultado, mas assim, se foi só durante a pandemia, se for só o tempo da pandemia, para mim já é muito rápido, porque é realmente assim uma coisa que assim é muito bonito e dá para ver que você já domina a coisa ao ponto de poder colocar a sua própria expressão ali, né? E eu acho que Sim. isso que é esse chegar nesse ponto, como você acabou de falar, né? Ah, eu estava ali, pensei nessa caligrafia, busquei um exemplo de um tema, e aí eu imaginei, ali eu poderia fazer uma coisa diferente, e aí não combina isso tudo, né? E fica uma Hum. coisa sensacional, né? Então, para chegar nesse nível assim, não, eu tenho certeza absoluta que não é fácil, porque para mim só escrever o negócio já é muito difícil. Então, assim, muito obrigado. Cara, obrigado. Foi um prazer enorme. Como eu falei, eu sou fã do podcast. Esse episódio do que você mencionou algumas vezes hoje, nossa, eu adorei. Eu escuto, a primeira vez que eu escutei, eu estava caminhando aqui no Hampstead Heath, esse parque aqui em Londres, que é muito bonito. E foi muito legal, porque eu estava lá no meio das árvores, não sei o que. Nossa, né, que louco, né? Todo episódio legal. Eu escuto muito. Então, e eu fico muito, muito feliz que você sentiu essa coisa na minha arte, né? E esse lance do cursivo, né? Interessante, porque eu faço muita coisa cursiva, né? E até minha professora falou assim, nossa, né, você tem uma facilidade para cursiva, né? E ela fala assim, eu acho, talvez seja porque você seja músico, talvez seja porque você faça Aikido, que tem essa coisa de fluir, né? Mas, né, você sabe, né? O japonês, a hora que ele te dá um docinho, vai vir um tapa rapidinho, né? Então foi direto e reto, né? Ela me deu, você é bom em cursiva, mas que pá, né? Não para de estudar, né? Não para de fazer ali o seu caixa, né? Não para de estudar, fazer a base, né? Todo dia, não sei o que, né? E que é a mesma história da arte marcial, né? E aí a gente está indo para esse mundo muito digital, né? Muito a gente vê isso direto, né? Como que chama o armchair shihans, né? Que a gente fala, né? Os mestres eles são mestres, mas no sofá deles, né? Eles assistem aí as coisas no YouTube e o cara, pô, ele é um expert, né? Até tem várias histórias engraçadas sobre isso, né? Mas essa fica para outra vez. Mas é a mesma coisa, caligrafia, meu, você tem que pôr o pincel no papel. Se não puser o pincel no papel, você pode ficar viajando quando você quiser. Se você não pisar no tatame, viaja quando você quiser. Aí de Ki do universo, união com não sei o quê, né? Beleza, mano. Mas você tem que cair, você tem que suar e fazer a repetição daquilo no dia a dia. Então, né, pra galera que tá escutando, continuem treinando e tudo que vocês gostam de treinar, né? Porque no final das contas, né? Tem uma amiga minha, Anne Sluy, né, uma professora na Holanda, ela assim, nossa, não sei como que você faz todas essas coisas, né? É Iaido, é Aikido, é não sei o quê, né? Eu falei, é porque eu não trato como um monte de coisa, né? É tudo a mesma coisa, na verdade, né? O meu Aikido, ele existe no tatame, mas ele existe quando eu estou escrevendo, quando eu estou fazendo uma peça de Shodo. O meu Iaido interfere na minha música, como a minha música interfere com o meu Iaido e a prática de armas e o meu Zazen, né? O meu core aí budista, que é como os meus dias começam, tá ali sustentando. Então, assim, é tudo eu, o que quer que isso signifique, em diferentes expressões, né? Então, é isso. Mas, pô, fiquei muito contente desse bate-papo. Espero que a gente faça mais bate-papos que
Acho que tem pano para manga. Com certeza. Vou chamar mais vezes e sempre que você tiver disponível pra gente gravar mais. Valeu. Mas é isso, ficamos por aqui com mais um episódio do Budocast. Não se esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais. Ficamos por aqui e até a próxima.